tema geral dos encontros é justamente esse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tópico que Toinho me deu, na realidade, para poder refletir a palestra de hoje, foi sobre a desigualdade das riquezas. Mas eu achei importante pedir ao colega que trouxesse inicialmente a leitura dessa passagem, que é a parábola do mal rico, no sentido de, pelo menos foi bem esse o sentimento para mim, de refletir de maneira mais profunda esse tema da riqueza, não apenas da desigualdade da riqueza, mas a riqueza no seu contraponto com pobreza, de maneira mais ampla. Porque essa parábola contada por Jesus traz muito essa representação, de que muitas vezes encarnado é esse lugar da riqueza que a gente tanto deseja, e que o lugar do pobre muitas vezes a gente muito maldiz. E aí Jesus traz o contraponto da realidade espiritual, no sentido da gente refletir o que de fato é ser rico e o que de fato é pobre. Traz uma leitura mais profunda dessa reflexão da riqueza material no contraponto com a riqueza espiritual e vice-versa, da pobreza material no contraponto da pobreza espiritual. Mas eu confesso a vocês que o que mais me chama a atenção nessa parábola é o aperreio do rico em proclamar que voltem, que a espiritualidade pudesse lá voltar e avisasse aos parentes que ficaram encarnados, meio que assim, chegue lá, dá um chacoalhão, dá uma advertência, para que eles não sofram o que eu estou sofrendo. E eu fico imaginando que a reflexão desse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, é a representação desse chamamento. Talvez sejam os nossos entes queridos que estão lá do outro lado, com a lucidez muito maior. Eu acho que esse apelo às vezes é do nosso anjo da guarda, querendo que a gente esteja atento a Moisés e aos profetas, e agora a doutrina espírita, para que a gente aprenda um tantinho mais e não entre no equívoco que o homem rico entrou. E não padeça os sofrimentos que o homem rico padeceu quando se viu diante da realidade da vida, que é a vida espiritual, e se viu amarrado a um profundo sofrimento. E ele simpatizou com a possibilidade dos seus familiares futuramente sofrer o que ele estava sofrendo. Então, talvez há muito essa representação de que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita deve ser para nós, naquela comparação que Jesus trouxe, a lei de Moisés e os profetas, que poderia ser suficientemente bem utilizadas se a gente não tivesse cego pelo nosso egoísmo, pela nossa avareza, pelo nosso orgulho. Então, essa passagem da parábola do mal rico nos traz muitas reflexões importantes para que a gente possa estar muito atento a como nós estamos cultivando as nossas riquezas. Sejam elas riquezas materiais, sejam elas riquezas espirituais. Como estamos lidando com a nossa experiência com a pobreza, seja ainda a nossa pobreza material, seja ainda a nossa pobreza espiritual. Então, esse capítulo ele é recheado desses contrapontos entre a materialidade e a espiritualidade, e são experiências que estão muito arraigadas às nossas experiências do dia a dia. Então, que possamos ler com um tanto mais de atenção esse capítulo 16 do Evangelho, mesmo que na noite de hoje a gente vá dar uma atenção maior a um recorte, que é um dos subitens que está nesse capítulo, que é a desigualdade das riquezas. Desde já eu gostaria de dizer que uma das coisas que me chamou a atenção nesse capítulo, prestando atenção ontem mais atentamente, relendo ele, é que eu acho que Kardec nunca fez tanta citação das passagens do Evangelho como ele faz nesse capítulo 16. Comumente, podem prestar atenção, geralmente ele inicia o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo ou uma citação do Evangelho, ou duas. Em média, ele utiliza de 1 a 2 citações do Evangelho para iniciar qualquer capítulo com qualquer tema que ele vai abraçar.
Vocês fazem ideia de quantas passagens do Evangelho Kardec traz para esse capítulo 16? 6. Ele traz 6 passagens do Evangelho. No primeiro item, a salvação dos ricos, ele traz 2 citações do Evangelho. No terceiro item, resguardar-se da avareza. É a terceira passagem. No quarto, Jesus na casa de Zaqueu. A parábola do mal rico, que foi essa lida inicialmente, e termina com a parábola dos talentos. 6 passagens do Evangelho Kardec nos traz para problematizar esse tema: não se pode servir a Deus e a Mamon, que tem como uma das reflexões centrais essa questão da nossa relação com a riqueza, com a pobreza, né, com a avareza, com esse desejo que é muito arraigado na maioria de nós, né, de desejarmos sermos ricos. E eu fico pensando, se Kardec trouxe tanto trecho assim do Evangelho, é que possivelmente esse é um tema que Jesus trabalhou demais em seu Evangelho. E se Jesus trabalhou demais esse tema no Evangelho, é porque possivelmente a gente precisa estar muito atento a ele. E aí nós vamos hoje dar uma atenção especial a esse trecho que Kardec nos traz, chamado Desigualdade das Riquezas, que é um texto escrito pelo próprio Kardec. Nós vamos hoje fazer um pouco do contraponto com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu também vou trazer algumas questões lá do Livro dos Espíritos, porque ele também trata do tema Desigualdade das Riquezas, também lá no Livro dos Espíritos. E uma primeira matriz, poderíamos dizer, que ele traz logo no início dessa passagem, é que a gente traga uma reflexão no sentido de que talvez seja muito difícil pensar na justiça frente a um tema desse, que é a desigualdade das riquezas, se a gente não olhar na perspectiva da reencarnação, da vida futura, da multiplicidade das existências. Porque se nós formos olhar para esse tema, a gente vai dizer que Deus é injusto. Como assim uma pessoa nasce rica numa família abastada, cheia de confortos, cheia de facilidades, e outra nasce na miserabilidade, na imensa, né, vulnerabilidade social? Deus não é justo. Então, se a gente olha esse tema na perspectiva de uma única vida, fica muito difícil a gente refletir a justiça divina. Porém, quando a gente olha numa perspectiva que a doutrina espírita nos traz, aí a gente vai trazendo inúmeras ponderações. E há algumas dessas reflexões que Kardec nos traz nesse trecho. E aí ele traz uma primeira pergunta, dizendo: por que os homens não são igualmente ricos? Possivelmente ele fez essa pergunta porque eu acho que essa pergunta que todos nós que não nascemos abastados, a gente gostaria de fazer a Deus. Por que assim? É por essa família que eu vim, nessas dificuldades que eu estou passando? Por que só uma parcela diminuta consegue usufruir da riqueza, enquanto a maioria assim não usufrui? Então eu acho essa pergunta uma pergunta muito humana, no sentido de que ela está muito próxima às nossas inquietações. E aí o próprio Kardec nos responde trazendo algumas observações interessantes. Ele diz: porque não são os homens igualmente inteligentes, ativos e laboriosos. Então, vamos parar por enquanto, que a pergunta ainda se delonga, mas vamos parar pelo menos por aqui. Então, possivelmente, nós não temos o mesmo grau, essa igualdade nas riquezas, porque nós não nos comportamos também da mesma forma. Tem uma pessoa que é muito mais trabalhadora, é muito mais ativa, é aquela que tem um impulso muito grande para o próprio progresso, para a sua evolução, nunca está satisfeito com um lugar cômodo diante da vida e talvez por conta disso consiga alcançar muito mais conquistas do que aquele outro que é mais preguiçoso, que basta um tiquinho de comodidade na vida, ele não faz maiores esforços para sair daquele lugar. Então, o que Kardec está nos trazendo é que, a depender de como funcionam as personalidades, consequentemente, uns vão poder gozar, poderíamos dizer assim,
dos frutos da riqueza, e outros por conta da sua própria constituição, de ser menos laboriosos, menos ativos e menos inteligentes, não conseguem alcançar as mesmas conquistas daquele outro que se apresenta como mais laborioso e mais inteligente. Porém, quando eu vejo assim, eu poderia, numa análise bem superficial, e dizer assim: não, mas é porque nessa vida fulano teve mais condição do que cicrano. Mas a gente não pode olhar a nossa vida como sendo só essa vida. Talvez nessa vida você esteja precisando passar por um tiquinho mais de dificuldade, porque em outras vidas foram dadas boas possibilidades e a gente não conseguiu aproveitá-las da melhor maneira possível. Gente, vocês entendem como muda completamente de perspectiva quando a gente traz o esclarecimento da doutrina espírita? É como se a doutrina espírita, ela sempre nos implicasse um senso de profunda responsabilidade. Porque Deus dá a todos nós as possibilidades. Pela própria doutrina espírita, nascemos nós simples e ignorantes. Então, nós temos um ponto de partida muito semelhante, quer dizer, muito semelhante não, único. Todos nós, surgimos, fomos criados simples e ignorantes. Uns que andam um pouco mais rapidinho do que outros que não andam tão rápido assim, é óbvio que vão evoluir mais, que vão adquirir mais inteligência e vão, consequentemente, ter mais conquistas. Então, quando a gente analisa a nossa vida, numa perspectiva ampla de eternidade, a gente precisa colocar outras variáveis para poder analisar a situação. E ele complementa: e também nem todos os homens são moderados e previdentes para conservar a riqueza, porque tem isso também. Às vezes é inteligente, às vezes é laborioso, às vezes é ativo. Então, às vezes nós temos duas personalidades que são muito parecidas com relação aos primeiros critérios, de ser laborioso, de ser ativo e de ser inteligente. Porém, uma personalidade acaba sendo menos previdente e menos moderada, acaba gastando mais, usufruindo muito mais, e não consegue manter a mesma riqueza daquele outro que é mais previdente e que é mais moderado. E aí ele vai trazendo mais uma possibilidade de variável para a gente poder analisar esse tema, que é um tema muito complexo. Porque o tema das desigualdades da riqueza traz variáveis de ordem econômica, política, social, pessoal, evolutiva, evolucionista. Então, é uma imensidade de variáveis que a gente poderia, e que Kardec, de certa forma, nas suas reflexões, vai agregando para que a gente não dê uma resposta simplista a uma pergunta que é tão complexa. Por que é que nós somos desiguais quando a gente fala com relação a esse tema em específico, que é a riqueza? E ele nos traz outras problematizações. Ele coloca: uma problematização interessante que ele nos traz é que se a riqueza ela fosse, porque muitas vezes a gente imagina o seguinte: não, o ideal seria que a gente pegasse a riqueza e dividisse igualmente com todo mundo, aí o sofrimento acabaria na face da terra. Será? Será que a gente conseguiria, enquanto coletividade, progredir, evoluir mais rapidamente ou menos rapidamente, se fizéssemos isso? E ele coloca: se a riqueza fosse igualmente repartida, seria insuficiente. E além de ser insuficiente, porque ficaria com uma cota parte muito diminuta para cada um, diz ele, isso representaria o rompimento do equilíbrio pelas diferenças de aptidões. O que Kardec está dizendo com isso? Será que seria justo aquele que se esforça mais, aquele que trabalha mais a sua inteligência, aquele que lida de maneira muito mais laboriosa com os desafios da vida, ter os mesmos frutos daquele que não faz nada, ou que faz muito pouca coisa? É essa a reflexão que ele nos traz. Então ele diz que esse equilíbrio seria rompido, ou talvez o senso de justiça seria rompido, se a gente simplesmente distribuísse de maneira igualitária, aonde é que a gente daria o valor também de analisarmos o mérito do esforço de cada um com relação às suas próprias conquistas, sejam elas materiais, intelectuais e espirituais. A gente não está falando, se restringindo apenas aqui
as conquistas materiais, mas numa perspectiva mais ampla. Quem mais se esforça para trabalhar as suas virtudes vai estar um passo à frente na escala evolutiva em relação àquele que ainda é um preguiçoso espiritual. Da mesma forma, aquele que se esforça com relação ao desenvolvimento de sua inteligência, consequentemente vai conseguir conquistar, pelo menos pela lógica, é assim que se espera, conquistar, poderíamos dizer, um quinhão melhor do que aquele que pouco se esforça. Então, quando ele nos traz essa reflexão de que esse equilíbrio seria, rompido, e a gente sentiria-se, de certa forma, muito injustiçado se tudo fosse repartido de maneira igualitária, sem seus esforços igualitários, isso trabalharia e complicaria esse senso de equilíbrio para todos nós. E uma outra variável que ele nos problematiza, quando ele diz: cada um tendo apenas do que viver, aniquilaria todos os grandes trabalhos para o progresso e para o bem-estar. O que Kardec está querendo dizer com isso? É que às vezes o acúmulo de riqueza é necessário para o progresso da humanidade. E aí vamos trazer alguns exemplos muito simples a respeito disso. Às vezes, para que determinada pesquisa científica aconteça, muitos estudos e investimentos nessa área aconteçam, para que um remédio seja descoberto para determinada doença, precisa de um grande montante de dinheiro. Então, o acúmulo de riqueza, quando bem direcionado, promove o progresso. O quanto não foi possível a gente se desenvolver enquanto coletividade no quesito ciência, tecnologia, alguns avanços com relação à própria agricultura, a maneira como a agronomia foi desenvolvendo, a ponto da gente saber como melhor cuidar, o que plantar. Eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de assistirem aquele filme chamado O Menino que Inventou o Vento. Tem na Netflix esse filme, fala de uma história real, de uma criança num vilarejo muito pobre lá na África, mas muito pobre mesmo. E era um menino muito inteligente, assim. Foi uma luta enorme para essa família permitir que essa criança estudasse. Então, eu não vou dar muito spoiler com relação ao filme, porque vale a pena, é um filme que vale a pena, ser assistido. O Menino que Inventou o Vento é o nome do filme. E eu acho que ali é um retrato muito claro, de quanto o desenvolvimento tecnológico pode apaziguar o sofrimento de uma coletividade. É um menino que, por conta de desenvolver e implantar, criar um moinho na sua comunidade, foi possível, abastecer água, trazer água para o vilarejo e permitir que eles conseguissem cultivar melhor a terra e não passasse fome, porque a família dele passava fome toda vez que chegava a seca. Então, isso é inteligência ligada à tecnologia, ligada ao trabalho, que promove o bem-estar de uma coletividade. Essa criança quase, teve, e as vias de fato com o próprio pai, porque o próprio pai estava ligado ainda a uma compreensão de que tinha que rezar para que a chuva viesse. E o menino já estava lá na frente, todo trabalhado na tecnologia e na inteligência. Entenda, gente, por que é que o avanço intelectual é tão importante para o progresso? Porque a nossa relação com Deus muda. Então, imagina o que é nós hoje estabelecermos uma relação com Deus, com a espiritualidade, no viés da racionalidade proposto pela doutrina espírita, do que talvez na Idade Média, como era a nossa relação com Deus, de estar tentando negociar com Deus, de acreditar que o milagre vinha do céu, e por conta disso a gente ficava de braços cruzados. Ou então a gente achava que não tinha direito ao bem-estar, a gente tinha que sofrer, porque a gente só ia receber o bem-estar quando chegasse lá no mundo espiritual. Quantas das nossas inteligências não ficaram empacadas em sua evolução, porque a gente ainda estava na superstição com relação a esse tipo de valores e de crenças. Então, imagine quanto o amadurecimento intelectual ele nos ajuda a dar um salto evolutivo tanto nas individualidades, mas esse impacto também traz um impacto para as coletividades. Então, se todos nós estivéssemos muito acomodados, no sentido de que está tudo muito bom, está tudo muito bem, que era mais ou menos isso que a gente vivia lá na época da barbárie.
a gente caçava para comer naquele dia. A gente não estava muito preocupado em armazenar. Quando a gente passou o aperto, vamos dizer assim, da escassez, aí a gente começou a desenvolver, peraí, a gente vai precisar, né, armazenar no período de inverno, a gente vai precisar armazenar aqui para quando, né, o inverno pesado chegar, a gente não morrer de fome. Mas antes a gente morreu muito de fome para poder desenvolver esse tipo de raciocínio e mudar a estratégia, utilizar estratégias mais inteligentes. E é dessa forma que a gente, enquanto humanidade, foi evoluindo. Então, se a gente ficar nessa perspectiva, está tudo, né, as necessidades básicas de todos estão completamente satisfeitas, talvez a gente não conseguiria ter um investimento suficiente, às vezes, para poder apostar em pesquisas muito caras, em tecnologias que gastam muito dinheiro, em invenções que são revolucionárias para o progresso da humanidade. E é um pouco dessa reflexão que Kardec também nos traz. E um outro ponto, como ele complementando esse, é tendo sempre o necessário, não haveria estímulo para compelir as grandes descobertas. E isso, assim, tem uma representação não apenas na materialidade, tá, gente? Quando a nossa vida está muito boa, quando a situação está toda muito legal, está muito pacífica, ninguém está incomodando ninguém, a gente tem uma tendência à acomodação. Por isso que precisa, às vezes, chegar a provação, a dor, para ver se a gente dá uma mobilizada e consegue continuar a caminhada. Porque se a situação estiver muito cômoda, a nossa tendência é ficar, né, de braços cruzados, infelizmente. Então, muitas vezes, a gente precisa passar pela experiência da escassez para que o nosso espírito sinta-se mobilizado, motivado para caminhar na sua jornada evolutiva. E tem uma pergunta muito similar a essas reflexões que Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 811, quando ele pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível? E existiu alguma vez? Eu acho massa fazer uma pergunta dessa à espiritualidade, porque a espiritualidade tem condições, inclusive, para ir pegar os arquivos, né, de outros planetas que talvez já estejam mais evoluídos do que o nosso, e me diga aí se tem outras experiências, inclusive em outros planetas, talvez, que possam nos ajudar a entender se isso que às vezes a gente fica almejando, querendo que todo mundo fosse rico, né? Se isso funciona, se não funciona, se em algum lugar essa prática ou essa hipótese foi testada, se deu certo, se não deu certo. Eu fico imaginando o que possivelmente entra como um desdobramento para mim das perguntas formuladas por Kardec. Eu viajo muito nas perguntas que Kardec faz, eu adoro isso. E olha a resposta da espiritualidade. Vou voltar à pergunta. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? A espiritualidade responde: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. É justamente porque estamos em estágios evolutivos diferentes que justifica-se o porquê que algumas pessoas são mais abastadas e outras menos abastadas. E a gente faz uma análise bem superficial, assim, a gente não precisa fazer análises mais profundas, né? A gente tem uma organização social que comumente as pessoas que estudaram mais acabam tendo empregos melhores, consequentemente salários melhores. E às vezes as pessoas que pouco estudaram acabam ocupando empregos mais simples, consequentemente com salários bem menores. Isso é, de certa forma, como se organiza poderíamos dizer, a nossa sociedade. Comumente algumas profissões que exigem uma maior qualificação, que exigem maior inteligência, é dado para os sujeitos que têm caracteres e inteligências compatíveis para poder exercê-la. Aqueles outros que talvez não tenham caracteres de inteligência compatível para poder exercê-la, não vai ser dada determinada profissão. Eu fico imaginando o seguinte, porque eu acho essa área tecnológica bem difícil. Eu fico imaginando, por exemplo, se a gente teria coragem de dar um avião para pilotar para uma pessoa que não fosse preparada tecnicamente para isso. Vocês viajariam, comprariam uma passagem aérea para poder entrar num voo desse? Eu não. Eu não.
Possivelmente aquela pessoa estudou muito, né, secou muito as pestanas para entender um monte de coisa que eu não entendo, latitude, altitude, nem espaço, eu não tenho nem noção espacial direito. Aquela pessoa possivelmente estudou muito e, diante da responsabilidade que é aquela profissão, consequentemente, acaba-se pela organização social que nós temos, essa pessoa tem um salário muito melhor do que o meu. Tá, gente, isso é uma lógica simples de entender, mas a gente tem coisas muito mais variáveis, muito mais complexas, no sentido de que a gente ainda vive num mundo muito injusto, porque a gente ainda é todo trabalhado no egoísmo. Nós poderíamos, mesmo que não seja possível uma igualdade das riquezas, isso não quer dizer que, enquanto coletividade, nós não tenhamos o compromisso de diminuir as desigualdades sociais. Vocês conseguem entender a diferença nisso? Eu vou tentar explicar um pouco mais para deixar o meu raciocínio mais claro. Que nós temos um compromisso, enquanto sociedade, de fazer que essa sociedade se coloque de maneira mais justa, mais igualitária possível para os nossos concidadãos. Não é que todo mundo vai ficar rico e todo mundo vai ficar pobre. A espiritualidade já diz, olha, essa experiência não existe, não é possível. Diante dessas diferenciações evolutivas que nós temos. Nós temos uma pessoa muito inteligente, nós temos uma pessoa não tão inteligente assim. Nós ainda temos, nos dias de hoje, pessoas que são analfabetas. Isso é uma realidade que nos compõe. Então, estamos em estágios evolutivos, tanto no quesito inteligência, como no quesito espiritualidade, em patamares completamente diferentes. E essas diferenças acabam nos ajudando a que a gente experimente como é que a gente vai aprender diante dessa diversidade. E como, mesmo, por exemplo, eu sendo inteligente, como é para mim, que já consigo desenvolver alguns caracteres, escolher reencarnar em outra experiência como uma pessoa muito pobre, com muitas limitações. O caso do menino que inventou o vento é bem um retrato desse, a gente percebe de maneira muito clara. É um menino que tem uma inteligência diferenciada em relação àqueles outros de sua tribo, vem muito pobre e coloca essa inteligência a serviço da coletividade. Então, não é porque quem é rico é superior, quem é pobre é inferior, gente. A Kardec nos ajuda a ampliar um conceito a respeito disso. Mas há uma tendência, enquanto Badão, que aquele que é mais inteligente, que aquele que trabalha, que se esforça mais, há uma tendência àquele ter melhores condições. E aí ele nos traz ainda a questão 811, que eu acho preciosa também, quando ele nos diz: há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. O quê? Essa igualdade com relação à distribuição das riquezas. Ele coloca: há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? E a espiritualidade responde: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois é essa a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Eu achei muito interessante, porque o que é que Kardec nos traz quando ele traz uma problematização dessa? Né? A gente acha que a gente vai resolver o problema da humanidade, a gente pegar o dinheiro e colocar agora, bora dividir e deixar todo mundo com a mesma quantidade. Isso é uma ilusão. Porque isso não está compatível nem com a própria lei de progresso. Porém, o problema não é uns serem ricos e outros serem pobres. O problema é porque, por causa do nosso egoísmo, nós somos ricos avarentos e deixamos muitos pobres na miserabilidade. Porque quando ele traz que a problemática não é porque todos nós somos ricos, o problema não está aí, gente. O problema é o nosso egoísmo. Porque a gente às vezes só quer para a gente e nos tornamos avarentos e não sabemos administrar a riqueza com equilíbrio. Então o problema não é a riqueza e o problema não é a pobreza. O problema é algo muito mais profundo.
e que nós acabamos cronificando a pobreza por conta do nosso egoísmo. E nós não nos implicamos como seres responsáveis pela coletividade. E aí voltemos ao Evangelho, quando ele nos traz outras observações interessantes. Ele traz outra pergunta. Por que dá às pessoas incapazes de frutificar para o bem de todos? Né? E é uma questão interessante que às vezes a gente vê, assim, a gente vê cada pessoa assim, com muito dinheiro, que a gente olha assim, meu Deus, que a gente tem essa ilusão, né? Queria tanto ganhar na Mega Sena acumulada do final do ano, que é o bolão maior, porque aí, assim, eu iria ajudar tantas pessoas, né? Minha família, não sei o quê. Gente, sempre faço a pergunta, será? A gente sempre tem que se fazer essa pergunta. Sempre a gente precisa se fazer essa pergunta. Porque comumente a resposta é assim, graças a Deus que Deus não nos dá. Porque muitas vezes a riqueza e a pobreza vêm como experiências necessárias ao nosso progresso. E Deus nos coloca nessa condição para provar muitas coisas. E aí depois Ele vai nos colocar em outras condições para também testar outras tantas. Porque é esse outro esclarecimento fantástico que a doutrina espírita nos traz. Ninguém é pobre, ninguém é rico genuinamente. Você hoje é uma coisa, amanhã você é outra. Pelo menos na condição material que a gente está falando. E isso a doutrina espírita nos esclareceu com muitos e muitos relatos de testemunhos que ela nos apresenta. Então hoje a gente se forja nessa condição, possivelmente a gente transita muito na condição hoje de muitas restrições no campo material, porque talvez abusou muito em outras vidas. E essa riqueza é passada de mão em mão, porque ninguém é dono dela, ela só tem um único Senhor, que é Deus. Porque no frigir dos ovos nós somos meros usufrutuários. Então a gente não se iluda que porque aquela casa própria está no seu nome, não é sua, viu, baby? Às vezes por uma questão de tempo, a circunstância da vida, né, dá uma reviravolta, aí você tem que vender a sua casa. Por uma circunstância de tempo, você está todo lá orgulhoso porque está numa casa nova e amanhã você morre. Por uma circunstância de tempo, você está todo trabalhado no orgulho e na vaidade, se amostrando, né, para o seu vizinho o carro novo que você comprou, e amanhã você é furtado. E essas experiências, às vezes, mesmo chocantes, não são suficientes para abrir os nossos olhos de que a gente não é dono de nada. Somos meros usufrutuários. E que, como diz a parábola dos talentos, quem for inteligente do que se recebe, quando for prestar conta, pelo menos entregue, recebeu um, pelo menos entregue mais um. Recebeu 2, entregue mais 2. Recebeu 5, entregue mais 5. É isso que Deus espera de todos nós. E possamos ter a certeza que aquele que possua especificidade de caractere, de inteligência e de evolução, só pode entregar um. Deus vai receber com a mesma alegria de que aquele outro, pelas suas condições de caractere, de evolução e de inteligência, entregou 5. Deus não vai ficar mais feliz porque recebeu 5 de um e um de outro não. Porque Ele se rejubila na compatibilidade dos nossos esforços. Ele vai estar tão mais satisfeito porque Ele sabe que eu só tive condição de entregar 1. E Félix teve condição de entregar 5. Ele vai ficar tão feliz quanto. Porque Ele nos analisa pela proporcionalidade compatível do nosso processo evolutivo. E aí, gente, nessa perspectiva, se a gente pudesse só utilizar essa reflexão, olha, eu não sou dono, eu sou usufrutuário. Como a gente fazia menos estragos em nossas vidas. Como a gente deixava de alimentar o nosso ego. Se iludir, não é nem alimentar, a gente se ilude com o nosso ego. A gente acha que porque a gente tem uma casa mais abastada, porque a gente tem uma conta bancária mais abastada, a gente se acha melhor do que o outro. Isso é ilusão do nosso ego. Eu adoro contar das minhas experiências catastróficas,
para poder nutrir, assim, dar uma abertura para que vocês não se envergonhem de saber que todos nós somos imperfeitos. Eu lembro que quando eu sou de uma família muito pobre, e aí quando eu fui comprar o meu primeiro carro, meu avô nunca pôde ter carro, dos meus 7 tios, tias, mãe, incluída nesse pacote, 8 ao todo, só um tio meu, da família inteira, que pôde ter carro. Então, quando eu pude comprar o meu carro, gente, eu fiquei um abuso de pessoa. Eu era daquela que é mais ou menos assim, uns 2 metros de chegar no carro, já estava clicando um alarme para o povo ver que o carro era meu. Outra experiência que para mim é muito caricata é de que quando eu passei no vestibular de Direito, eu já tinha passado no vestibular de Psicologia, né? A Psicologia não é nada, assim. Comumente Direito e Medicina era, né, cursos de referência, assim, do povo se envaidecer. Na cota dos filhos dos meus avós, apenas um tio meu havia tido curso superior. E dos vários netos, eu era a primeira que estava me formando no curso superior. E isso, assim, inflou o meu ego, né? Porque às vezes a gente acha assim, olha, eu sou a pessoa mais evoluída dessa família, a mais inteligente, a mais... Porque boa parte dos meus primos abandonaram na 5ª série, poucos chegaram a fazer o ensino médio. Graças a Deus, depois de mim, outras primas conseguiram também, né, ter um curso superior. Mas aquilo para mim foi um motivo de muita vaidade. Eu lembro quando era estudante de Direito, porque hoje nem tanto, porque tem quase um curso de Direito a casa esquina, mas naquela época só tinha na UEPB, e era um vestibular muito concorrido. Quando eu passei no curso de Direito, eu vinha de ônibus da faculdade, eu vinha com quem já viu o Vadimeco, é um livro dessa grossura, pesa que só um inferno. Mas eu me amostrava com aquilo dentro do ônibus, que era uma coisa absurda, que era para o povo ver que eu era estudante de Direito. E é óbvio que eu, olhando para aquela menina imatura, de não sei quantos anos atrás, e eu olho para a história dela, de ter vindo de uma família pobre, de ter sido criada sem pai, porque eu perdi meu pai com menos de 1 ano de idade, no esforço de um avô, que era o único que trabalhava na casa, ele, minha filha, minha mãe, para poder dar conta de uma imensidade de pessoas. Chegar àquilo é uma conquista. Mas se a gente não olha para si numa perspectiva de vida eterna, a gente é engolido por nosso ego vaidoso. Então a gente precisa encontrar um meio termo, minha filha, se orgulhe de sua história. Você, né, secou as pestanas, estudou muito, fez muito para poder merecer isso, mas você não é melhor do que os outros por conta disso. Você não precisa ser engolida pela sua vaidade. Uma coisa é a gente fazer uma autoanálise a respeito de nossas conquistas, outra coisa é a gente alimentar a nossa vaidade a respeito de nossas conquistas. E essas experiências, para mim, são valiosas. Para vocês podem ser vergonhosas olhar para mim, né, com as minhas imperfeições, mas para mim foram experiências valiosíssimas, de poder me enxergar mais a fundo. De só porque eu tenho um curso superior, eu não sou melhor do que os meus primos que não têm, que cada um tem seu valor, a sua medida. Porque talvez, na perspectiva que Deus nos avalia, cada um olhando pela proporção dos seus critérios, eu tenha primos que estejam dando um salto evolutivo nessa encarnação e eu estou engatinhando. Quem vê de fora, pela superficialidade, me acha uma pessoa superior. Será? Por isso que a gente sempre precisa fazer análises mais profundas a respeito de si. E é nesse contexto que a gente precisa entender, inclusive assim, né, ter um pouco de paciência consigo, porque muitas das vezes o nosso desenvolvimento intelectual envaidece-nos. E a gente não pode perder a lupa de olhar a nossa vaidade, porque senão a gente se atropela. Então ela tem que estar aqui, ó, casadinha do meu lado, eu prestando muita atenção para não fazer estrago nas vidas alheias. E a partir disso é que a gente às vezes vai entender porque Deus vai assim, forjando as nossas individualidades. Ele vai nos dando oportunidades para que a gente possa se desenvolver. Olha, filho, tu tem condição, trabalha a inteligência, tu vai conseguir conquistar as tuas coisas, mas presta atenção. É por isso que muitas vezes Deus dá a riqueza nas mãos daqueles que a gente acha que não tem a menor condição de administrar. Mas Deus está sempre apostando na gente. Sempre, sempre
a misericórdia divina está apostando com a gente. Às vezes ele sabe que a proporção daquele planejamento dar errado é 70/30. E ele aposta nos 30%. Às vezes o planejamento é de 10%. Olha, e a gente vem toda trabalhada nas recomendações. É anjo da guarda recomendando, é pai recomendando, é todo mundo recomendando. E ele aposta. Porque ele sabe que às vezes essas experiências vão ser experiências fundamentais para o nosso aprendizado. E aparentemente o que a gente vê hoje como fracasso, sucumbiu, não cumpriu a tarefa. Às vezes aquele fracasso vai ajudar muito mais a reencarnação seguinte do que a de agora. Como é que a gente vai sobrepesar isso? Só a sabedoria divina que nos sonda é que às vezes faz uma checagem. Às vezes a nossa avaliação muito rasteira acha, opa, esse planejamento não vai dar certo, vai errar, vai dar confusão. Mas às vezes o planejamento de Deus não é para essa reencarnação, é daqui para 10 reencarnações à frente. E é por isso que ele continua apostando na gente. E às vezes, essas complexidades, essas variáveis que a gente não coloca na devida conta. Eu gostaria de trazer um texto para vocês, que eu acho que ele, de certa forma, é bem emblemático, porque é um caso real, que está lá no livro Céu e Inferno. Dentre aquelas categorias dos espíritos felizes, tem um testemunho de uma condessa chamada Condessa Paula. E eu trouxe só recorte da fala desse espírito em psicografia, que tinha sido uma pessoa muito rica na última reencarnação, mas também muito reconhecida pela sua generosidade. Era daquela que fazia caridade, que administrava assim, de maneira bem contida os seus bens para poder sobrar dinheiro para ajudar na caridade. E essa foi a experiência dela na última reencarnação. Então, comumente a gente diz assim, a gente tem muito medo, acha que pela passagem emblemática lá do Evangelho de Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a gente já acha que a gente já condena todos os ricos, né? Calma, gente. Não é bem assim, é uma coisa de cada vez. Essa simbologia que Jesus nos traz é porque é uma provação perigosa. Pelas seduções que essa provação nos traz. E como nós somos espíritos que estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, acaba sendo uma prova muito difícil, né, para as nossas almas. E eu acho esse testemunho emblemático para que a gente possa refletir algumas coisas interessantes. Ela nos traz esse testemunho. Eu estive na terra entre os felizes, pois não lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada a que desfruto aqui? Porque ela já está no mundo espiritual, ela acabou desencarnando aos 36 anos. Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos? E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico, sem mesclas de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui tudo ressuma amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amantes e amigos. E aí ela nos traz uma advertência. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo de que minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito.
Dessas provas, olhem essa observação, as provas de miserabilidade de trabalho, diz ela, essas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, a uma, porventura, de todas, a mais perigosa, a da riqueza. Então, diz ela em seu testemunho, que conseguiu superar mais facilmente as provações da miséria, do trabalho, das aflições que ela precisou passar em outras reencarnações. Mas a que ela não conseguiu, a que ela sucumbiu, foi a prova da riqueza. E foi para isso que ela pediu essa última reencarnação, na qual ela veio como condessa. E ela diz, nessa consistia o perigo, e antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei, como vós, o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós, tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. Quando eu li isso, meio que me acendeu um alerta. Não vos apresseis a pedir tão cedo. Porque muitas vezes a nossa alma precisa estar pelo menos um tanto mais forjada de valores espirituais. Porque é uma prova muito difícil. Por isso, gente, sejamos muito prudentes com as pessoas que hoje vivem essa provação e sucumbem. A gente não faz ideia do sofrimento que os espera, das ilusões em que muitos estão mergulhados. Imagine o comprometimento espiritual de uma alma que tem uma grande fortuna, que poderia ser revertida em favor de uma imensa coletividade, e só alimenta a sua avareza. Imaginem. Por isso que a gente às vezes precisa trabalhar muito mais, vamos trabalhar um tanto mais de doutrina espírita, de evangelho de Jesus, dos nossos espíritos, talvez. Então assim, não sonhem tanto com a Mega Sena, tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. Não sonhemos tanto com as fortunas fáceis. Tudo isso é ilusão. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão que eu acho muito oportuna, que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 813, quando ele nos diz: há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. Prestem atenção nisso. Há pessoas que caem nas provações e na miséria por sua própria culpa. Olha a pergunta que Kardec faz, trazendo esse contexto. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? A pessoa caiu, aparentemente, por uma escolha pessoal. Então, no nosso, pelo menos no meu, não vou botar essa dívida para vocês, vou botar para mim. Então, eu fico imaginando assim, se uma pessoa escolheu, por sua imprevidência, por sua culpa, vou botar assim, porque acho que culpa fica mais generalizado. Se uma pessoa caiu na miséria por sua culpa, culpa eu não tenho, não. Sociedade não tem nada a ver com isso, não. Foi ele que se estabanou. Porque tem um outro contraponto para essa pergunta, que talvez tenha sido isso que tenha me aquietado um pouco para poder trazê-la para as minhas reflexões nessa palestra. Porque a gente, às vezes, tem também o discurso do contraponto, sabe? Assim, a pessoa hoje tem o que tem por mérito próprio. Então, essa coisa da meritocracia, a gente precisa refletir de maneira mais profunda. Porque às vezes a gente pega aquela pessoa muito sofrida, que sofreu pouco, o diabo amassou, hoje, graças a Deus, está numa situação boa. A gente olha para os miseráveis do mundo e está dizendo: está vendo, miserável, por que você não é como fulana? Se eximindo da responsabilidade enquanto sociedade, gente.
Às vezes a gente faz isso. Não, porque fulaninho veio lá da favela, família muito pobre, envolvida com o crime, e hoje é um doutor. Que massa, que bom que é um doutor. Mas isso não nos exime, enquanto sociedade, de fazer com que a gente oferte ao coletivo as melhores oportunidades para que cada vez menos a gente tenha meninos imersos em vulnerabilidade social. Vocês estão conseguindo entender? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender o meu contraponto, porque foi a inquietação que essa questão do Livro dos Espíritos me trouxe. Porque a resposta que a espiritualidade dá a essa pergunta é a seguinte. Eu vou repetir, inclusive, a pergunta. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? A espiritualidade responde: sim, já o dissemos. Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas. Pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Olhe a nossa responsabilidade diante disso. Porque, para nós, é muito mais cômodo dizer assim, é porque é problema dele. Ele veio nessa vida, está nessa condição, porque você não sabe o que foi que ele fez em outra reencarnação. Gente, às vezes a gente pega até a doutrina espírita para tornar o jugo do nosso irmão mais pesado do que já é. Então ele está nessa condição, eu vou cruzar os meus braços, porque ele precisa, é trabalho dele. E quantos de nós, assumindo esse posicionamento equivocado, no lugar de trabalhar a fraternidade e a solidariedade, estamos trabalhando o quê? A cronificação do nosso egoísmo e da nossa avareza. Porque o problema não é a pobreza, o problema não é a riqueza, mas como nós vivenciamos estas experiências. Porque o propósito de Deus é que nós nos utilizamos desse lugar de ricos, de abastados, para que nós colocamos isso a serviço do coletivo. E estando a serviço do coletivo, nos forjemos uma individualidade mais iluminada. É para isso que serve. Não para a gente se achar melhor do que o outro. Não para a gente dizer, porque eu estou aqui, é porque eu sou evoluído. Aquele outro está naquela condição porque tu não sabe o que ele fez na outra vida. Está ali pagando, ele precisa pagar. Eu não vou mover uma palha para mudar aquela situação dele, porque ele precisa passar por aqui. Se a gente estiver com esse tipo de pensamento, a gente está conectado com todo mundo, menos com Jesus, porque não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. E nessa perspectiva, a gente coloca a nossa reflexão enquanto pessoas que são corresponsáveis por isso. Então, eu sou corresponsável por quem eu coloco como a representação de um cargo público. Eu sou responsável como eu me comporto socialmente na profissão que eu exerço. Eu sou responsável diante do compromisso de ser pai e mãe em uma família. Eu sou corresponsável, inclusive com os filhos que não são meus. Todos nós somos corresponsáveis. Se uma criança hoje passa fome, é abusada, vive em profundo risco, eu tenho responsabilidade nisso. Nós precisamos nos implicar enquanto coletividade, porque é dessa forma que a nossa individualidade se tornará uma individualidade um tanto mais evoluída. E aí Kardec traz uma observação que para mim foi muito interessante, porque quando a espiritualidade responde a essa questão 813, ele meio que faz uma referência a uma outra pergunta do Livro dos Espíritos. Meu tempo já foi, mas eu vou terminar nisso. Ia trazer Joana, mas infelizmente não vou conseguir concluir com Joana, porque o tempo já foi. Mas eu não queria deixar passar essa correlação que Kardec nos traz com outra questão, a 685A. E é um comentário que particularmente me chamou a atenção, quando ele nos diz:
quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar as consequências desastrosas desses atos? Então, gente, a cultura que a gente alimenta, o tipo de arte que a gente alimenta, o tipo de educação que a gente alimenta, tudo isso desdobra no miserável que está na rua, num doente que está na rua, e em todos nós que estamos profundamente ainda adoecidos em moralidade. Então, a partir dessas circunstâncias, como a gente não pagar o pato por isso? Se essa nossa educação materialista, se essa nossa cultura materialista, consumista, individualista, que faz com que as desigualdades da riqueza nos cronifiquem enquanto coletividade, porque não é esse o propósito dela. A desigualdade da riqueza é para ajudar para que o progresso coletivo e individual, cada um ao seu modo, que o pedreiro tenha seu emprego digno e exercite suas experiências naquela profissão. E que o médico possa também utilizar aquela sua profissão, que é muito valorizada socialmente, para dignificar o seu trabalho. E cada qual contribuirá a seu modo para a evolução da coletividade. Deus não quer todo mundo médico, Deus não quer todo mundo pedreiro. Deus quer que nas nossas diferenças nos retroalimentamos de solidariedade. Muita paz a todos, desculpem passar o tempo, obrigada pela paciência e que Jesus sempre nos abençoe, hoje e sempre.